A paz, boa noite. A palavra que eu vou estar trazendo aqui, ela se encontra-se em Mateus 7, versículo 1. São versículos polêmicos na Bíblia. Quando a pessoa ela não tem o entendimento, ela pega esse versículo aqui que eu vou falar e acha que não devemos julgar o irmão na congregação. Eles acham que nós não devemos julgar. Por quê? Porque esse versículo aqui, ele fala no versículo, capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Agora a gente vai para o versículo 3, que é o principal aqui, que vai dar um entendimento de julgar ou não, se devemos julgar ou não. Aí no versículo 3 ele fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então o que ele está fazendo uma comparação aqui? Por que você repara no cisco do olho do seu irmão, se existe uma viga, uma trave no seu olho, que é maior? Então aqui nesse versículo, quando ele fala isso, não é correlacionado que o cristão não deva julgar. O cristão deve julgar sim, segundo a reta justiça, se ele não tiver de hipocrisia, se ele não estiver fazendo o mesmo. É a pessoa querer julgar o irmão, mas contém uma trave no seu olho. Então aí ele não pode fazer julgar o irmão naquilo que ele mesmo próprio ele faz. Então tá errado, não pode. Agora, se a pessoa estiver certa e ela não faz, ela tem que julgar sim. Porque senão como é que o irmão ele vai atingir a salvação dele? Você vai ver o irmão caindo no buraco e vai deixar ele cair? Vai chutar ele para cair? Então devemos julgar sim. Aí fala aqui, ó: como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. No versículo 5 ele finaliza, ele fala: ó, hipócrita, tira a primeira viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então como pode a pessoa quer tirar o cisco do olho do irmão, se ele não enxerga, se ele tem uma trave no olho dele? Não tem como. Aí a gente vai lá para a carta de 1 a Coríntios capítulo 5, no versículo 12. Se vocês depois pegam essa carta aqui, lê do versículo 6 até o 12, que vocês vão entender o que eu estou falando. 1 Coríntios 5, no versículo 12, Paulo, ele fala o que aqui, ó: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está dando um ensinamento aqui, que havia problemas nessa igreja. Então Paulo estava dando um ensinamento aqui, que um irmão ele se prostituía com a mulher do seu pai. Então Paulo estava dando um ensinamento: não devem vocês julgar os de dentro, deixa que os de fora Deus julgará. Então tá aqui, fechou. A Bíblia explica a Bíblia. Então não pega versículo isolado e fala que nós não devemos julgar. Não devemos se a gente tiver uma trave nos nossos olhos. Mas se não tiver, devemos julgar sim, segundo a reta justiça. Por isso que a igreja está dessa forma. O mundo entrou dentro da igreja porque os ministros estão com a trave nos olhos. Não julgam mais. Não julgam. Aí fica aquilo aí. A igreja como está, sem santidade nenhuma. Verdade é essa. Não estou mentindo.